Sabemos que o nosso Deus, ele é bondoso e ele se alegra em nos abençoar, porque ele é misericordioso, maravilhoso, ele é fiel. Esse é o estudo de número 1164 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Jesus, ele te abençoe grandemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Muitas pessoas querem só a bênção e não querem o abençoador. É muito mais importante nós termos conosco o abençoador, porque é dele que vem todas as bênçãos. Vamos ao nosso tema, buscando as bênçãos de Deus. O nosso texto base está no livro de Salmo, número 67, verso 1, que diz: que o Eterno nos conceda a sua graça e nos abençoe, e que faça sobre nós resplandecer a sua face. Tem outra versão que diz: Deus se compadeça de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Deus, ele prometeu abençoar a Abraão. Vamos conferir Gênesis capítulo 12, o verso 2 diz: eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Deus fez promessas a Abraão de abençoá-lo ricamente. No versículo 1 do capítulo 12 de Gênesis, é interessante que Deus falou para Abraão sair da terra dele, do meio do povo dele, da parentela dele. E o Senhor, ele conhecia a sinceridade, ele conhecia o coração de Abraão, e Abraão creu na palavra do Senhor e ele obedeceu. A bênção de Abraão alcançaria a muitos e nos alcança até o dia de hoje. Gênesis capítulo 12, verso 3: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Deus prometeu a Abraão que por meio dele todos os povos da terra seriam abençoados, e realmente assim aconteceu. Sabe por que as bênçãos de Abraão nos alcançam até hoje? Porque o nosso Senhor Jesus é descendente de Abraão, e através de Jesus recebemos a salvação, recebemos o perdão e a garantia da vida eterna. Abraão foi grandemente abençoado por Deus. Gênesis capítulo 24, verso 35, o Senhor cumulou meu Senhor de bênçãos e ele tornou-se muito rico. Deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos, servas, camelos, jumentos. Sara, a esposa de meu Senhor, quando ele já era idoso, gerou-lhe um filho, ao qual ele transferiu todos os seus bens. Eliezer, o mordomo de Abraão, estava relatando a Labão, irmão de Rebeca, como Abraão foi grandemente abençoado por Deus e atribuiu a Deus todas as bênçãos que Abraão tinha. Paulo, ele nos ensina que o Senhor nos abençoa. Efésios capítulo 1, verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Deus nos abençoa através de Jesus Cristo, e o nosso Deus, o nosso Senhor, é a fonte de toda a bênção, com todas as bênçãos para a nossa caminhada cristã e para a eternidade. Nós somos abençoados pelo nosso Deus, e o nosso Deus conhece todas as nossas necessidades. Filipenses capítulo 4, verso 19, Paulo diz assim: mas o meu Deus, olha que tremendo, suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele conhece todas as nossas necessidades e ele supre segundo as suas gloriosas riquezas. Muitos buscaram as bênçãos do Senhor. Vamos ver no Antigo Testamento o exemplo de Jabes. Ele era descendente de Judá e ele foi um homem ilustre. A Bíblia fala que ele era o mais ilustre entre os seus irmãos.
1 Crônicas capítulo 4, verso 9 diz assim: Jabes foi o homem mais ilustre e respeitado de sua tribo. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, significando em meio a muito sofrimento dei à luz. Jabes foi o homem mais respeitado na tribo de Judá, o mais ilustre que os irmãos dele. Sabem por quê? Olha o que diz 1 Crônicas capítulo 4, verso 10, a parte inicial. Jabes invocou o Deus de Israel, ou seja, Jabes invocou o nome do Senhor. Invocar é rogar, é pedir, é suplicar, é apelar, é clamar. Davi, ele tinha certeza que Deus o ouvia e o ajudava. Salmo 55, verso 16 diz assim: eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. É a fé de Davi, a fé que nós devemos ter. Nosso Deus é um Deus bondoso, Ele é muito bom, Ele é misericordioso, porque pela graça, que é o favor que nós não merecemos, Ele nos ouve, Ele nos responde e nos ajuda. E é interessante também a gente vermos que Jabes, ele pede para o Senhor o abençoar. 1 Crônicas capítulo 4, verso 10, a parte B, diz assim, dizendo: Oxalá que me abençoes. Olha a oração deste homem. Ele orou pedindo ao Senhor bênçãos. Ele não impôs, mas ele rogou ao Senhor. Ele pediu ao Senhor 3 bênçãos. A primeira bênção está em 1 Crônicas capítulo 4, verso 10, a parte C, que diz assim: estendas os meus termos. Outra versão já diz: aumente minha propriedade. E outra diz assim: alargue as minhas fronteiras. Nós não podemos nos esquecer que nesse contexto de Jabes, o ser próspero era ter muitas terras. Isso era o sinônimo de prosperidade. As pessoas buscavam expandir suas fronteiras, mas para isso eles tinham que guerrear contra os moradores de Canaã. E a segunda bênção que Jabes pediu está em 1 Crônicas capítulo 4, verso 10, a parte D, que diz assim: que a tua mão seja comigo. Outra versão diz que a tua boa mão me proteja. Vamos nos lembrar que era contexto de guerra. Jabes realmente precisava da proteção do Senhor, e a boa mão do Senhor trazia bênçãos, trazia vitória e também simbolizava a própria presença do Senhor. É como se Jabes falasse: que o Senhor esteja comigo, me abençoando, me dando vitória, me protegendo nessa empreitada. O salmista, ele pediu que a mão do Senhor viesse ao seu socorro. Salmo 119, verso 173 diz: venha a tua mão em meu socorro, pois escolhi teus preceitos. O salmista sabia que Deus, na sua infinita bondade e fidelidade, socorre o seu povo, e ele escolheu conhecer a Deus através da sua palavra gloriosa. E nós não podemos perder isso. Precisamos conhecer ao Senhor através da sua palavra, porque na palavra de Deus nos mostra a bondade, a fidelidade, o amor, a justiça, nos mostra o quanto o Senhor é maravilhoso e misericordioso com o seu povo. A terceira bênção que Jabes pediu está em 1 Crônicas capítulo 4, verso 10, a parte E, que diz: e faças que do mal eu não seja afligido. Outra versão diz: não permita que eu seja afligido pelo mal. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que pelo fato do nome Jabes significar dor, porque a mãe dele deu esse nome dizendo: porque com dores o dei à luz, isso pode ter trazido muito sofrimento para ele. Mas Jabes, ele tinha relacionamento com Deus, ele clamou, ele rogou, ele pediu para aquele que pode modificar a história de uma vida, a história da vida de uma pessoa, porque o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Salomão também nos ensina que a bênção do Senhor, ela não provoca sofrimento. Provérbios capítulo 10, verso 22 diz assim: a bênção do Senhor
produz riqueza e não provoca sofrimento algum. Tem outra versão que diz que a bênção do Senhor é que enriquece e Ele não a faz seguir de dor alguma. Nós temos o abençoador conosco, é o melhor que pode acontecer na vida do ser humano. E a Bíblia nos afirma que o Deus Todo-Poderoso, Ele ouviu a oração e Ele respondeu, Ele abençoou a Jabes. 1 Crônicas capítulo 4, verso 10, a parte final do versículo diz: e Deus lhe concedeu o que pediu em oração. Nosso Deus é bondoso, Ele é misericordioso, Ele é fiel. Jabes foi abençoado por Deus, ele orou, ele pediu, ele rogou ao Senhor, e o nosso Deus, Ele abençoou a Jabes. Jabes não fez uma oração mecânica, Jabes não fez uma oração cheia de pompas, ao contrário, ele fez uma oração sincera, ele não fez uma oração da boca para fora, ele fez uma oração sincera, ele orou ao Senhor, ele creu no abençoador, mesmo antes dele ser abençoado, ele confiou completamente, plenamente no Senhor. O nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso, e no nosso texto base, o autor do Salmo 67, embora seja desconhecido, ele buscou ao Senhor em oração, com um coração sincero. Salmo 67, verso 1 diz assim: que o Eterno nos conceda a sua graça e nos abençoe, e que faça sobre nós resplandecer a sua face. Outra versão diz: Deus se compadeça de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Primeiro, o salmista está nos ensinando que nós devemos buscar a misericórdia do Senhor em oração, que é sinônimo de compaixão. O nosso Deus, Ele é misericordioso, e o salmista reconhecia que o nosso Deus é misericordioso, é compassivo. Davi certa vez orou, ele fez uma oração de reconhecimento. Salmo 86, verso 15, verso 16 diz: entretanto, tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso. Precisamos reconhecer os atributos do nosso Deus. Aí Davi ainda fala: rico em paciência, amor leal e justiça. Volta-te para mim, tem compaixão de mim, concede tua força a teu servo necessitado e salva o teu filho fiel. Davi reconhecia quem era o Deus que ele servia, e depois ele pediu para o Senhor ter compaixão, dar-lhe força e salvá-lo. Ou seja, primeiro Davi reconheceu a grandiosidade do nosso Deus, e depois ele pediu a bênção que ele precisava. O salmista, ele pediu para Deus abençoar a Israel. Salmo 67, verso 1, a parte inicial diz assim: que o Eterno nos conceda a sua graça e nos abençoe. O salmista está reconhecendo que Deus é fonte de toda a bênção, que Deus, ele abençoa o seu povo por causa da graça, ou seja, o favor que eles não mereciam, o favor que eu não mereço, o favor que você não merece, mas na infinita graça, misericórdia, bondade e compaixão, assim como Israel foi abençoado pelo Senhor, nós também somos. Nós podemos nos lembrar nesse momento da bênção sacerdotal, a bênção transmitida a Israel por Arão, irmão de Moisés. Números capítulo 6, verso 24 ao verso 26. Yahvé, o Eterno, te abençoe e te guarde. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda a paz. Que bênção tremenda! Os sacerdotes abençoavam o povo no nome do Senhor. Eles invocavam ao Senhor. Eles pediam a presença gloriosa do Senhor para o seu povo. E eles pediam a paz.
O salmista ele revelou na oração que através das bênçãos do Senhor, Israel, ele seria reconhecido entre as nações e o Deus de Israel seria reconhecido. Vamos ver Salmo 67, verso 2, diz assim: para que sejam conhecidos na terra o teu caminho, a tua salvação entre todas as nações. Como Deus é a fonte de toda a bênção, as nações reconheceriam que o Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo a quem nós servimos, governava Israel e que Israel era abençoado porque eles obedeciam os preceitos, a lei, a palavra do Senhor. E o salmista orou para que todas as nações conhecessem ao Senhor, conhecessem os caminhos do Senhor, conhecessem a salvação do Senhor. Eu vou começar a concluir. Jabes, em sua oração, ele não queria somente as bênçãos, mas ele queria a presença constante do abençoador com ele. A oração do salmista foi para que todas as nações, vendo Israel sendo abençoado por Deus, desejassem o abençoador de Israel, desejassem o Deus de Israel, e eles buscaram a bênção, mas não desprezaram o dono da bênção. A oração, intimidade com o nosso Deus é o caminho da bênção, mas nós não podemos em nenhuma hipótese deixar de querer conosco o dono da bênção, o abençoador, porque é melhor do que receber qualquer bênção, é termos comunhão, relacionamento e intimidade com o abençoador. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19 diz: ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Ou seja, Deus quer nos abençoar. A salvação da nossa alma é a bênção maior, porque somente com Cristo nós teremos vida eterna. Se você gostou desse vídeo, ele foi edificante na tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não se inscreveu no canal Jaboque, eu te convido para que você se inscreva e que você seja grandemente abençoado pelo nosso Senhor. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.